Bom dia a todos, bem-vindos à divulgação de resultados do segundo trimestre de 2023 da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou a Juliana Matos e é um prazer estar aqui com vocês. Essa transmissão está sendo gravada e vai ficar disponível em nosso site de Relações com Investidores, o ri.ourofino.com, e também em nosso canal no YouTube. Ao final das apresentações, teremos nossa rodada de perguntas e respostas. Por favor, caso queira participar, é só escrever no nosso espaço de Q&A. Nós temos um aviso legal que eu vou ler para vocês. Esta apresentação traz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa administração e informações a que a companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e diretores da companhia. As ressalvas em relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continua, espera, prevê, pretende, planeja, estima ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar esses resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão. Muito bem, para conduzir as apresentações, contamos com a presença de nosso CEO, Kleber Gomes, e de nosso diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Marcelo Silva. Para iniciar nossa rodada de apresentações, passo a palavra ao nosso CEO, Kleber Gomes. Bom dia, Kleber. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui nessa divulgação dos nossos resultados do segundo trimestre. Começar falando bastante do contexto, né, que nós estamos atualmente. A gente tem um negócio super bacana, com crescimentos muito expressivos nos últimos anos, com mercados que crescem bem, e que a gente acredita muito nos drivers de crescimento desses mercados, né? Só relembrando aqui, quando a gente fala de animais de produção, a gente sabe da necessidade de tecnificação do campo por uma maior produtividade e também sustentabilidade, e a sanidade é parte fundamental nesse processo. Quando nós falamos dos animais de companhia, dos pets, nós falamos muito da humanização dos pets, que é uma tendência sem volta de forma alguma, e que cada vez mais tem feito expandir esses mercados aqui no Brasil e no exterior também. Então, sem falar, né, das nossas avenidas de crescimento, onde a gente fala ainda da expansão de portfólio, já temos portfólio bastante robusto, mas falamos também muito da parte internacional, né, do nosso aprofundamento na América Latina. E agora, com a entrada do nosso novo acionista minoritário, a Mitsui, a gente também, como já disse, a gente começa a explorar e estudar novos mercados, principalmente para a Ásia, no projeto aí de mais médio e longo prazo. Esse ano nós temos enfrentado uma conjunção de fatores bastante atípica, mas de uma certa forma com impacto muito significativo. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que tem impactado o negócio. Nós falamos que esse ano seria um ano mais complicado, né? Todas as reuniões que nós tivemos mais recentes. E, para ser bem honesto, a gente tem visto até um pouco mais complicado do que a gente imaginava. Está acontecendo, nós temos aí um cenário macroeconômico, todos vocês sabem, que é um cenário hoje que desestimula o consumo ainda, né, principalmente por termos ainda inflação alta, nós temos taxa de juro muito alta, e que faz com que todas as empresas, né, busquem aí uma preservação do seu caixa, uma diminuição dos investimentos, e isso vem numa cadeia. Então,
os nossos clientes também estão fazendo acertadamente ações nesse contexto, e isso acaba impactando bastante as vendas. Nós também enxergamos, né, um momento específico de algum segmento, vou falar um pouquinho aqui da pecuária, também um ciclo mais de baixa, né, nós temos mais animais no campo. Nós tivemos o problema da vaca louca no final do ano passado, começo desse ano, foi aquele caso de vaca louca típica, mas que suspendeu a exportação praticamente por todo o primeiro semestre. Essa carne que não foi exportada, né, ela acabou ficando no mercado interno, que já estava com o consumo também mais desacelerado. Isso trouxe a preço da carne e, consequentemente, do boi e do bezerro bastante para baixo também, o que faz com que o produtor se sinta menos estimulado, né, aos investimentos para frente. E nós tivemos também um fator muito importante que afeta principalmente a região centro-norte do país, que é a parada da vacinação de aftosa, né, que todos vocês sabem, dentro do plano do Brasil, do governo, de ficar livre de aftosa sem vacinação. Nós já éramos livres de aftosa com vacinação. Então, nós tivemos a parada em 10 estados, estados que têm a maior parte do rebanho bovino brasileiro. Então, o nosso segmento de bovinos, ele sempre girou muito em cima do manejo da aftosa, ou seja, quando era a época de vacinação, da campanha de vacinação, o produtor acabava manejando esse gado da pecuária extensiva para fazer os demais tratamentos. Isso aconteceu nesse momento, junto com todas essas condições. Sem falarmos aí, né, de outras situações, nós tivemos um período de seca no Rio Grande do Sul muito extenso nos últimos 3 anos. Agora, graças a Deus, já teve chuva, já está melhorando também a condição. E quando não chove, os parasitas, eles vêm com menos força, então isso também impacta um pouquinho. E olhando ainda em animais de produção, a suinocultura, ela também tem envolvido, nos últimos tempos, momentos difíceis em termos de rentabilidade, porque os grãos tinham subido muito, o milho e a soja, o que agora estamos vivendo uma condição diferente, mas muitas vezes essa condição ainda não chegou para a operação que tinha contratos fechados, né, e custos ainda antigos. Em animais de companhia, nós temos ali um momento também onde você vê que o custo da alimentação subiu muito por conta da inflação nos últimos anos, deixando um pouco menos de espaço para outros produtos. Não é o caso de medicamento, né? Medicamento a gente sempre fala que é o último a sofrer qualquer impacto, o medicamento ele é utilizado, mas digamos que as prescrições e elas estão tratando ali do mínimo muitas vezes nesse momento. Então também tem tido um impacto na operação. Isso trouxe a gente para um semestre que é longe do desejado, longe do que nós entregamos nos últimos 3 anos, né, que foram 3 anos excelentes de crescimento e de muita melhoria de rentabilidade. Então, nós ficamos aí aquém do que a gente, que são pontuais, porque, como eu comecei dizendo, nós temos aqui condições de drivers de crescimento muito bons, mas que pontualmente nessa conjunção de fatores trouxe os nossos números para baixo daquilo que nós queríamos. O que nos restou, né, nesse momento, é reavaliar, né, as nossas ações. Então, nós fizemos ações aqui de buscar gastar menos, né? A gente olha a eficiência da empresa todos os dias, mas nós fizemos aqui ações para controlar ainda mais alguns gastos. A gente entende que o impacto disso virá mais fortemente no segundo semestre, então, ajudando a retomada da rentabilidade desse ano mais crítico. E nós também reavaliamos bastante algumas questões do comercial, que é um momento onde todas as empresas do setor, de uma certa forma, estão sofrendo os mesmos impactos, umas um pouco mais rápido, outras um pouco mais lento. A gente, como eu disse já na outra vez, a gente vem direto para a loja, então a gente sofre direto o impacto da ponta, enquanto alguns players trabalham com distribuidores, ainda tem talvez um certo delay nessa situação. Mas a gente, então, refez alguns reposicionamentos de produto, buscando ficarmos mais competitivos e também mantermos a posição de liderança que temos nos principais segmentos de mercado. Então, o segundo semestre, ele naturalmente é um semestre mais forte, é um semestre que já traz ali consigo algumas grandes feiras agropecuárias, né, que ajudam, impulsionam vendas. Nós temos a efetiva estação de monta de reprodução que acontece agora. Lembrando que nos últimos anos, pelos grandes crescimentos
haviam vendas, antecipações de venda de reprodução que não aconteceram nesse primeiro momento. Então, esse foi um dos grandes impactos de linha, quando a gente fala de linha, mas que vai acontecer agora. Então, a gente fez os reposicionamentos necessários para mantermos as nossas posições de liderança nesse ano. É um ano, como eu disse, então, em resumo, mais difícil, que a gente vai enfrentar crescimentos pequenos, um ano para ser próximo ali de 2022, né, nas nossas avaliações, mas que a gente também está fazendo todas as ações aqui para que a gente busque manter os níveis de rentabilidade. Como eu disse, entendo que são questões de uma conjunturas de fatores que não devem se estender muito longo. A gente entende ciclo pecuária, ele já volta mais forte. Nós vimos muito abate de fêmea nesse primeiro semestre, foram recordes. Isso já mostra que no futuro o mercado tem a tendência ao ciclo normal do início da reversão do ciclo de pecuária. E a gente sabe também que as condições econômicas elas começam a melhorar. Já vimos agora recente a primeira baixa na queda de juros, né? Isso vai fazer com que as empresas voltem. De qualquer forma, tendo que isso deve trazer principalmente com a aftosa, uma readequação da dinâmica de vendas, não com vendas tão fortes em campanhas, mas vendas mais frequentes e mais regulares. É um pouco do que nós enxergamos aqui como empresa e que estamos preparados para, assim que tiver essa melhoria, voltarmos à nossa condição de bastante crescimento, que é o que a gente busca aqui a todo tempo. Nesse momento, a companhia, temos que ressaltar também as nossas fortalezas. A companhia está super bem estruturada financeiramente. O Marcelo depois vai trazer mais detalhes, mas endividamento bastante baixo, endividamento de bastante qualidade, com bastante geração de caixa no semestre, que foi um indicador positivo. Então, nós estamos totalmente tranquilos com a nossa posição financeira e que nos permite passar por um momento não tão bom como esse atual, com bastante tranquilidade. Tivemos também várias questões positivas, né, porque a gente aqui na Urufino, a gente continua acreditando piamente, com todas as forças, no nosso propósito de reimaginar a saúde animal, de levar a produtividade para o campo, de aumentar a longevidade da relação entre os animais de companhia e seus tutores, nos nossos valores de jogar para ganhar, de cuidar das pessoas, de conectar com o mundo, mas principalmente na força do nosso trabalho, do trabalho que nós desenvolvemos, nas ações que nós implantamos na companhia nesses últimos 3 anos, na força da nossa pesquisa e desenvolvimento, que tem bastante coisa boa vindo pela frente. Eu espero que o ano de 2024 seja um ano também de bastante surpresas. E esse ano a gente continuou, né, com destaques, acabamos de ser reconhecidos como segunda melhor empresa para se trabalhar no agronegócio. Ontem mesmo, anteontem, na verdade, eu estava na Feira de Castro, que é a maior feira leiteira lá da Castrolanda, Agroleite, e ganhamos o troféu Agroleite na categoria de melhor empresa de saúde animal, mostrando a nossa força também no setor, né, o setor de leite que é tão importante para o país. Continuamos lançando produtos, então nós tivemos o lançamento do Bunny, que é um antiparasitário para gatos, e aí reforçando um pouco também os novos vertentes de crescimento. Sempre lembro que gato começa a crescer mais que cachorro, então mais produtos para gatos, está indo super bem. E lançamos também o Longil suplemento para pasta, que é aquela linha de produtos adjacentes e que trabalham em conjunto com os medicamentos que nós vendemos. Então, acho que por enquanto é só. O Marcelo que vai fazer a explicação financeira. Tem só um ponto que eu não comentei. Nós tivemos uma provisão relevante para uma contingência tributária, que na verdade é aquela subvenção para imposto de renda, né, de ICMS para imposto de renda, um assunto que foi amplamente debatido na mídia, que estava com uma posição bastante consolidada, e por isso que a empresa estava legalmente fazendo uso, mas houve uma reversão muito súbita nesse cenário, e aí nós fizemos o provisionamento, mas o Marcelo depois vai trazer todos os detalhes também desse número que foi atípico dentro do trimestre. E eu volto depois para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado por enquanto a todos. Obrigada, Kleber. Antes de passar a palavra ao Marcelo, eu quero relembrar que quem quiser participar com alguma pergunta é só utilizar o nosso espaço de Q&A que está logo abaixo aqui do Zoom. Ao final das apresentações, a gente vai responder a todas elas. Muito bem, então, eu chamo o nosso diretor financeiro de relacionamento com investidores, Marcelo Silva. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Ju. Obrigado. Obrigado, Kleber. Pedir desculpas, um pouco gripado aqui, mas vamos seguir com a nossa reunião, né? Nós tivemos uma geração de caixa recorde nesse trimestre e semestre. Isso mostra a nossa capacidade de se adaptar às circunstâncias, né? Essa venda fica mais difícil, como o Kleber colocou, por N razões. A companhia tem a flexibilidade de revisitar projetos, priorizar as ações, rever fluxo de compra, cadeia de insumos, né? Já havíamos comentado que faríamos uma ação para reduzir o nível de estoques em 2023, lembrando que durante a pandemia, né, de forma estratégica, nós aumentamos, né, a segurança aqui, tendo um nível maior de estoque para os principais produtos de linha. Então, isso já começa a se refletir no resultado do semestre. Nós tivemos uma geração de caixa de 164 milhões, né? A geração de caixa, né, da companhia trouxe uma redução da alavancagem, dívida líquida EBITDA para 0,8 vezes, o que é uma posição muito confortável, menor do que nós fechamos em 2022, a alavancagem na casa de 1,18 vezes dívida líquida EBITDA, né? E temos ainda como um grande ponto forte um custo médio de capital de 10,9, que é abaixo de custo médio Selic, que combinado, né, com uma composição de dívida concentrada bastante no longo prazo, 75% da dívida está no longo prazo, e desse percentual 30% acima de 5 anos, isso nos permite ter um fôlego financeiro para continuar investindo na nossa agenda estratégica, que garante o crescimento da companhia no futuro, que são os lançamentos de novos produtos, como o Kleber bem comentou. Além disso, né, vamos aproveitar essa posição financeira sólida para fazer a defesa do nosso market share, né, sendo mais atuantes ainda no campo, participando das principais feiras e eventos do setor, que não vamos abrir mão do nosso cliente no momento onde o mercado está competitivo e todo mundo está brigando pela mesma fatia de mercado. Pegando também o gancho que o Kleber trouxe em relação à subvenção, quero trazer um pouco aqui também do lapso temporal, né, um pouco mais da história desse uso, desse benefício, né? A companhia passou a usar esse benefício em 2019, mediante, né, pareceres de assessores jurídicos e uma tese bastante consolidada, favorável no âmbito do STJ. Mas no dia 26 de abril de 2023, né, o STJ concluiu, né, o julgamento sobre esse tema e decidiu que os benefícios fiscais de isenção e redução de base de cálculo do ICMS só poderiam ser excluídos nas apurações de base de cálculo de imposto de renda, se observados os requisitos da Lei Complementar 160. O que provocou uma mudança significativa nessa jurisprudência dentro do próprio tribunal, né, em relação à tese do Pacto Federativo, que era a tese no qual a empresa se apoiava com base, né, na segurança jurídica que tínhamos naquele momento. Segurança jurídica, inclusive, suportada por um mandato de segurança, né, que está em vigor até hoje, inclusive. Bom, mas considerando que era uma mudança, né, significativa de entendimento dentro do próprio tribunal, a companhia, né, preventivamente fez um comunicado ao mercado no dia 27 de abril de 2023, comunicando, né, que a decisão era favorável, que nós estaríamos acompanhando os temas de forma bastante tempestiva. E considerando ainda, né, que esse julgamento ocorreu pouco antes da divulgação do TRI e que os acordos ainda não haviam sido publicados, né, nossos assessores legais não tiveram, naquele momento, a oportunidade de acessar na íntegra, né, a decisão nos acordos e trouxeram que não haveria, naquele momento, motivo ou informação adicional para mudar, né, a posição da possibilidade de ganho de possível para provável, de perda possível para provável. Então, nós mantivemos a não provisão naquele segundo trimestre, mas fizemos, né, uma nota explicativa bastante extensa, né, demonstrando ali todos os efeitos possíveis, né, e o total, o montante total em discussão, tanto do período de 2019 até 2023. Não provisionamos no primeiro TRI, mas fizemos uma nota explicativa bastante robusta, demonstrando os efeitos. Mas no dia 12 de junho, né, os acordos foram publicados, e aí sim, com acesso, né, à íntegra da decisão, né, do juiz, do STJ, os nossos assessores revisitaram o posicionamento, mudando de possível para provável a posição. Então, nesse segundo trimestre, nós temos uma provisão de 82 milhões, dos quais 69,8 refere-se ao principal de imposto de renda e 12,5 milhões à atualização monetária desse valor, que é a base de Selic, né? Esses valores são basicamente o período calculado entre 2019 e 2022.
Logo, considerando que essa parcela refere-se a exercícios fora de 2023, né, a exercícios anteriores, entre 2019 a 22, os números que a gente apresenta aqui no release estão de forma ajustada desses efeitos, principalmente na linha de resultado financeiro e lucro líquido, mas também estão apresentados na íntegra nas demonstrações financeiras da companhia. Eu quero ressaltar ainda, né, que a empresa mantém um mandato de segurança com sentença favorável sobre o tema em questão, e que essa alteração de prognóstico, né, de provisão possível para provável, atualmente resulta apenas na provisão contábil sem impacto no caixa. Entendemos que a questão do pacto federativo ainda não foi enfrentada da forma como deve ser nas instâncias superiores, então mantemos aqui ainda a nossa defesa, né, enquanto tivermos um mandato de segurança favorável, a decisão favorável do nosso mandato de segurança. Maiores detalhes, caso haja evolução do tema no terceiro trimestre, vamos manter todos informados sobre o tema. Caso tenha outras dúvidas, temos também bastante informação na demonstração financeira, né, na nota 1.1, mas fico à disposição para voltar na sessão de Q&A. Trazendo um pouco mais sobre o resultado consolidado, principalmente em relação às receitas, de fato, tivemos, né, uma menor performance de venda nesse trimestre comparado com o ano passado, mas comparado ao primeiro trimestre desse ano, já tivemos uma recuperação de vendas, né? Fechamos o primeiro trimestre com uma queda de 17%, recuperamos parte disso no segundo trimestre e diminuímos a perda em relação ao ano anterior, no acumulado para 8,8% em relação à receita líquida. Do outro lado, a queda de venda, combinado com a pouca diluição de custo fixo, traz uma pressão de margem bruta no TRI, que caiu de 50 para 46,5, e no acumulado fica em 45,8. A empresa já tem tomado, né, ações para mitigar a perda de margem bruta, trabalhando, como comentei, na redução de custos de insumos, na estruturação dentro da nossa operação, logística, mas deve ter maiores reflexos a partir do segundo semestre. Entrando mais especificamente dentro das unidades de negócio, começando por animais de produção, né, no TRI, o resultado ficou em 3,3 abaixo do segundo TRI de 2022, e no acumulado a perda está em 11,1. Né? A maior concentração, né, do desvio de vendas está na região norte do país, acho que é mais afetada pela mudança da dinâmica, né, da falta da campanha de vacinação defeituosa, como o Kleber comentou. Também observamos, né, as principais lojas e redes do Centro-Norte trabalhando mais na redução dos níveis de estoque, né, considerando o custo elevado de manutenção do capital de giro, uma vez que as taxas de juros ainda se mantiveram elevadas durante o ano. Também tivemos, no primeiro trimestre, principalmente impactos na região sul do país relativo à maior estiagem, mas já estamos mais otimistas agora no segundo semestre, dado a volta das chuvas e as principais feiras do setor, como a feira de esteio. Tá? O lucro bruto da unidade também foi prejudicado pelo menor volume de vendas, né, e menor diluição de custo. A margem ficou em 40,9 quanto 46, e no acumulado, uma margem bruta de 39 quanto 44 do mesmo período do ano passado. E animais de companhia, né, os pets, nós tivemos um crescimento de 3,9 nesse trimestre. Entendemos que é um crescimento, ainda não temos todos os dados do setor, né, divulgados pelo sindicato, pelo Sindan, mas entendemos que é um crescimento que reflete um pouco do segmento do varejo nesse segundo trimestre, já que é um mercado que vem também tendo seu crescimento ajustado por questões de modo de vida pós-pandemia, custo elevado de capital, maior endividamento das famílias, né, que tem muitas vezes procurado alternativas mais baratas de insumos, alimentos e medicamentos para os seus pets. No acumulado do ano, a perda de receita é de 4,9, mas ainda mantendo uma margem bruta na casa de 65% abaixo dos anos anteriores, muito em função também da redução dos volumes de venda. Em operações internacionais, tivemos um crescimento de 3,4. Né? Temos aqui, olhando mais especificamente nos países, Colômbia, um crescimento maior em moeda local, na casa de quase 22%, mas penalizada pela desvalorização da moeda local, é bastante forte a desvalorização do peso colombiano, então isso traz uma perda na conversão para os reais. México, um crescimento mais modesto nesse segundo trimestre,
e a menor performance de venda para outros países também no segundo trimestre. No acumulado do ano, a redução de 1,2 comparado com o mesmo período do ano passado. Lucro bruto da unidade fechou em 57,5, né? Isso reflete um pouco o mix comercializado no período, e no acumulado dos 6 meses, 57,1% de margem bruta também. SG&A da companhia. Nós tivemos, no segundo trimestre, dado o cenário mais desafiador de vendas, várias ações tomadas para diluição e redução de despesas. Parte dessas ações tiveram um impacto parcial no segundo trimestre. A maior captura desse impacto será a partir do terceiro e quarto trimestre, mas já olhando em termos nominais, aqui nós estamos falando de uma que não houve diluição ainda, estamos falando de 28,8 contra 29,6, mas em termos nominais, o SG&A cresceu 1,1% no período, muito abaixo, né, de inflação acumulada, reflete um pouco a menor venda, mas também já reflete as ações da companhia para diluição e aumento da efetividade interna. Então, entendemos que a partir do segundo semestre, a diluição do SG&A deve ser maior, considerando que a gente captura os impactos das ações que foram tomadas agora no segundo trimestre. Mantemos a nossa agenda de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O valor menor aqui nos 6 meses de 23 comparado aos 6 meses de 22 não é referente às ações de reestruturação ligadas ao momento de venda, está muito mais conectado com o próprio estágio dos projetos, né, o cronograma de execução, às vezes eles não são exatamente os mesmos ao longo dos períodos, mas o trabalho em pesquisa e desenvolvimento é sempre priorizar a alocação de capital em projetos que gerem mais valor para a companhia. EBIT ajustado do trimestre fica 20,3% abaixo do mesmo período do ano anterior. Lembrando que o EBIT não sofre, né, os efeitos que eu comentei relativo à provisão do imposto de renda, relativo à subvenção, e no acumulado de 6 meses, 49,2%. Geração de caixa. Tivemos uma geração de caixa muito robusta, 164 milhões de geração de caixa operacional. Comentei a minha fala falando das ações da companhia para aumentar o nível de liquidez nesse período e aumentar a geração de caixa. Então, conseguimos aumentar a geração de caixa e fechar o semestre com 262 milhões de posição de caixa da companhia. E com isso trazer, né, para níveis ainda mais baixos o nível de alavancagem, né, trazendo a dívida líquida para 0,81 contra 1,36 no segundo trimestre de 22, e a dívida líquida patrimônio para 0,21 contra 34, e mantendo uma estrutura de capital, né, muito adequada à nossa agenda de investimento. A nossa agenda de investimento é inovação, novos produtos, modernização. Então, é natural que nós tenhamos uma parcela muito mais relevante de funding incentivado para esse fim. Olhando a estrutura de capital bastante concentrada no longo prazo, com 75% da dívida no longo prazo, e desses 75%, uma parcela relevante, mais de 30% a partir de 5 anos, que mostra que nós temos tomado operações bastante alongadas e com um bom período de carência. Agradeço a todos pela confiança, peço que façam suas perguntas em relação ao Q&A, sobre o resultado da companhia, estaremos aqui, fico à disposição. Passo a palavra de novo para você, Ju. Obrigado. Obrigada também, Marcelo. Nós já vamos responder as perguntas que já estão no Q&A, mas faço o convite. Se você tiver qualquer dúvida, utilize esse espaço que está aqui embaixo do Zoom, Q&A, para fazer o seu questionamento. Quem vai conduzir esse momento com vocês é o Kleber. Então, Kleber, está contigo. Obrigado, Ju. Temos 3 perguntas aqui, são 2 do Alex Postanelli, que eu vou responder conjuntamente. Temos também, por enquanto, uma da Ana Paula Nunes, que eu respondo na sequência. O Alex está perguntando aqui quais são as ações de ESG da companhia. Não tem nada na apresentação sobre esse tema tão importante para o mundo atual. O Alex, você está correto, né? O ESG é extremamente importante, mas é importante para a companhia também. A gente faz várias ações relacionadas, e eu queria destacar que o nosso relatório de sustentabilidade, que é muito completo, inclusive ele foi ganhador do Prêmio Abrasca de melhor relatório de sustentabilidade no ano de 2022, sobre as emoções de 2021, foi divulgado junto com as demonstrações financeiras
no dia 2 de março. É um relatório que tem ali mais de 150 páginas de muita informação sobre esse sentido. A companhia, em termos de governança, adota as melhores práticas de governança de mercado, né, sendo uma companhia listada no novo mercado da B3. Do ponto de vista ambiental, nós também buscamos todas as ações para minimização da nossa pegada de carbono, que não é alta, né? Nós não temos um negócio extremamente ofensivo, nós já temos várias ações ali que a gente já faz, por exemplo, a gente faz compensação de 100% das embalagens no mercado, então, assim, nós temos inúmeras ações nesse sentido, por exemplo, nós só usamos fontes de energia 100% renováveis, somos inclusive certificados nesse aspecto também. E do ponto de vista social, valor da companhia, cuidar das pessoas, então a gente tem inúmeras ações. Esse ano mesmo nós temos um grupo de voluntário com mais de 150 pessoas que fizeram campanhas de arrecadação de alimentos, campanhas de arrecadação de vestuário na época do inverno. Nós fizemos campanhas para doação de sangue, nós trouxemos o Hemocentro aqui para dentro da empresa e fazemos várias campanhas ao longo do ano. Então, inúmeras ações nós apoiamos o projeto, que é um projeto de apoio socioeducacional para adolescentes que frequentam o ensino fundamental estadual, né? E nós temos, inclusive, esse ano um projeto interno, in-house, com esses alunos, né? Então, nós fazemos inúmeras ações, as ações estão todas divulgadas no nosso relatório de sustentabilidade. E o ano passado nós falamos muito, inclusive, no Ouro Fino Day, também dos temas materiais. Nós fizemos um processo de revisão no último ano, que são 6 temas materiais, não vou entrar aqui no detalhe de cada um deles, mas, como eu disse, isso está tudo muito, muito bem divulgado no nosso relatório de sustentabilidade, e a gente dá total importância para esse tema dentro da nossa companhia, tá? A sua segunda pergunta é sobre os investimentos em P&D, se está relacionados a quais unidades de negócio, né? Os nossos investimentos em desenvolvimento, eles atendem todas as unidades de negócio, ou seja, os animais de produção, né, principalmente bovinos e suínos, os animais de companhia, tanto cães e gatos, e também nós temos um trabalho muito grande que foi feito e continua sendo feito de registrar novos produtos no exterior, né? Ou seja, como a gente opera em países que têm desafios sanitários muito parecidos aos do Brasil, a gente não precisa desenvolver produtos específicos para esses mercados, então a gente desenvolve os produtos para a América Latina, e uma vez registrado no Brasil, a gente já em paralelo segue com o registro também nos outros países, e aqueles produtos que nós tínhamos desenvolvido antes que não estavam registrados, a gente tem feito esse trabalho de expansão geográfica dos registros. Então, por isso que nos permite crescer bastante também agora e no futuro nos demais países da América Latina. Tá? Mas muito obrigado pelas suas 2 perguntas aí. Nós temos uma outra pergunta da Ana Paula Nunes, que é qual o market share atual da companhia. A companhia ela fechou o ano passado na 3ª posição do ranking geral de saúde animal. Nós retomamos essa posição. Nos anos anteriores nós estávamos em 4º e só perdemos por conta de aquisições muito grandes que a empresa que estava na 3ª posição passou. E a gente tem um market share na casa de 9,5% quando a gente olha o todo. Mas nós temos produtos e mercados onde a gente atua, né? Lembrando que lógico, a gente ainda tem oportunidades de desenvolvimento de novos produtos, de aprofundamento, principalmente em biológicos. Então, quando a gente tiver essa linha toda, esse market share tende a crescer, porque nós temos produtos, nós somos líderes de mercado. Vou te citar um pouquinho aqui da reprodução que eu falei, né? Reprodução assistida de bovinos por meio dos protocolos de inseminação artificial por tempo fixo, que a gente chama de ATF, onde nós fechamos 2022 na liderança também do mercado, com um market share de um pouco acima de 20%. Então, nós temos produtos aí bastante líderes, né? Os parasitários também, eu acabei de mencionar também que nesse momento acaba tendo um pouco mais de menos uso menos uso não, né? De menos manejo e acaba afetando a questão do uso por conta da paralisação aftosa. Nós também somos líderes nesse mercado, temos produtos aí com market share na casa de 50%. Mas lembrando que esse é o principal desafio do Brasil sanitário.
Então, os parasitas, eles existem, vão continuar existindo, é muito mais uma questão pontual e de regularização aí das dinâmicas de mercado, principalmente das compras das empresas vendedoras, né, das lojas agropecuárias. Mas um pouquinho aí dessa visão. Eram essas 3 perguntas, não sei se vai ter mais alguma. Se não tiver, eu volto à posição para a Ju, e aí deixo o nosso time aqui sempre à disposição, o time de RI, o Marcelo, eu mesmo, sempre à disposição para os eventuais questionamentos de todos os investidores. Chegou mais uma última pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Caio Leal. O Caio nos pergunta como está se apresentando o início desse segundo semestre, a CIA já sinais de retomada no ritmo vendas. Caio, sim, né, nós já vimos, o primeiro trimestre ele foi de fato muito ruim, muito fora da curva, nós já tínhamos falado isso antes. O segundo semestre, como o Marcelo apresentou ali no detalhe das unidades de negócio, já mostrou uma recuperação, ainda não perto do que a gente busca, né, mas já mostra uma recuperação. E o julho foi um mês também bastante positivo, né? Então, a gente começa, assim, a avaliar isso. Eu não creio que todos esses elementos eles vão estar todos resolvidos agora no segundo semestre, mas, como eu disse, pela própria dinâmica de mercado, por ser o momento da reprodução, por ser o momento de chuvas, também, onde vem a questão dos parasitas, a gente está otimista com o segundo semestre, e julho já mostrou um pouco dessa retomada. Tem parece mais uma pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O próprio Caio também. Há algum plano de recompra de ações aberto no momento? Não, nós não temos nenhum plano de recompra de ações aberto no momento, Caio. Isso é uma questão que a gente sempre avalia, mas a companhia ela está nesse momento muito focada no seu plano estratégico de desenvolvimento, nas suas ações. O caixa, nesse momento, é um momento que a gente prefere estar com o caixa mais conservador, então nós não temos nenhum plano de recompra de ações aberto, não. Obrigada, Kleber. Como o Kleber disse, a nossa equipe, o nosso time de relações com investidores está à disposição para qualquer questionamento, qualquer dúvida. E lembrando que essa transmissão vai ficar disponível no site ri.ourofino.com e também em nosso canal no YouTube, o youtube.com/Ourofino Saúde Animal. Eu me despeço por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos e lembrando que nossa empresa está sempre aberta para viver os nossos valores junto com todos vocês. Devolvo ao Kleber para fazer as considerações finais também a despedida. Obrigado, Ju. Bom, pessoal, como todos viram, é um momento de bastante trabalho. Tudo que nós fazemos pensando sempre na rentabilidade dos nossos acionistas. Temos certeza da confiança de vocês pelos 3 últimos anos que nós entregamos acima da curva, um ganho de market share. E agora nós estamos nesse momento, como eu disse, eu entendo pontual da construção de fatores, mas é um momento que a gente aprofunda ainda mais as nossas ações, as nossas visões, revisita tudo novamente. Então, nós estamos trabalhando aqui com muito afinco e com uma expectativa muito boa, porque nós temos certeza que trabalhamos num mercado muito positivo, num mercado com ótimos drivers de crescimento. Nós que não alimentamos o mundo, nós que ajudamos na saúde mental das pessoas por meio das relações com os animais de companhia. Isso não tem nenhuma volta, nenhum retrocesso, e a gente segue aqui com muito afinco, tá bom? Obrigado a todos e um grande abraço.